Você que é líder de célula. Até a próxima! Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, que alegria estar aqui de volta, amém? Não sei se os irmãos sentiram minha falta, mas quem não sentiu, pelo menos descansou de mim, né? O pastor Ricardo Guimarães, da nossa igreja no Rio de Janeiro, ele é uma grande bênção. Ele costuma dizer o seguinte, que é importante o pastor tirar férias por duas razões, basicamente. Primeiro, né, para o pastor descansar, é apropriado que o pastor descanse, mas em segundo lugar, e não menos importante, porque é importante também, é para que a igreja descanse do pastor. Você está me entendendo? Então é importante os irmãos assim descansarem, né, do pastor Roberto, né, para poder sentir falta. Porque às vezes você estava tão acostumado, até cansado, falar, o pastor Roberto vai pregar, eu vou outro domingo. Aí vai e falha dois assim, né? Aí você já pensa, fala, não, o pastor Roberto podia voltar, amém? Aí você vai e abre o coração de novo, que estava começando a fechar. Você está me entendendo, amém? Mas que bom que eu estou aqui. Se bem que, na verdade, nem foi realmente férias, estava lá na conferência em Goiânia, acabei ficando uma semana a mais, porque nós fomos de carro, né? Foi uma grande aventura, né? Na ida, eu, o pastor Rafael, né? O Júlio César e o Mauro. Cadê o Mauro? Está descansando até agora? Ah, trabalhando. Porque foi cansativo, né? De repente, tem umas 2 semanas que ele está descansando, né? Não sei, acontece. Mas, na volta, né? Viemos, né? Eu, minha esposa, minhas 2 garotas, né? Então foi uma aventura em família, 3 dias de viagem, e eu cheguei agora há pouco, eu quero te dizer, porque foi ontem à noite. Olha a cara do William, já veio de Goiânia para cá? Não, né? Petrolina, mas é muito mais perto, mas é muito mais. É tipo, acho que umas 3 vezes mais perto. Aqui lá dá 800 quilômetros ou não? Não. A Goiânia é Petrolina, agora entendi. Goiânia é Petrolina dá quanto? Eu nem sei. 1796. Isso que é uma pessoa exata, tá vendo? 1796. Eu ia falar que de Goiânia a Recife são 2.400 quilômetros. Mas eu nem posso falar mais de 2.400, porque não é exatamente isso. Eu preciso agora até descobrir qual que é a exatidão da coisa. Mas é quase 2.400, né? Mas, enfim. Então, mas acabou que a gente veio um pouco mais tranquilo, né? Por isso de 2 noites na estrada, né? Porque todas as outras 7 vezes que eu fiz essa viagem de Goiânia para Recife, foi apenas uma noite na estrada, né? Então, começava 4 horas da manhã a dirigir, parava por volta das 8, 9 horas da noite, e aí depois dormia e chegava à noite, né, aqui em Recife, ou fosse lá em Goiânia. Amém? Mas nós chegamos ontem, que horas que era, pastora Ludmila? Era 6, quase 7 horas, né? Então estou aqui, viu, irmãos? Né? Estou aqui me sentindo assim quase Paulo, né? Sabe que Paulo foi apedrejado, que foi pregar o evangelho. Eu imagino que quem é apedrejado fica cansado, né? Dores, tantos problemas. E a Bíblia diz que no dia seguinte, ele foi, se eu não me engano, para Derbe, né? Que era o nome da cidade. No dia seguinte, ele nem pegou férias do apedrejamento, né? O cara foi apedrejado por um monte de gente, né? Talvez até morreu e experimentou um milagre aí, não sei. Mas, enfim, nem para ter um recesso, nem para ter um ano sabático, né? Como muita gente gosta de ter. E não, no dia seguinte ele foi pregar. Você acredita? Depois de pedrada de todo lado, nem descansou direito. Amém? Eu não fui apedrejado, não, mas a estrada dá uma apedrejada na gente, de certa maneira, sabe? E eu terminei o apedrejamento, ou quer dizer, a viagem, ontem. E estou aqui de manhã com os irmãos. Amém? Você deve estar percebendo a minha voz um pouco diferente, né? Mas eu vim com um probleminha também de garganta, meio gripado, tudo entupido, mas eu estou firme aqui com os irmãos, amém? Eu estou dizendo tudo isso porque eu teria várias desculpas, sabe, irmãos, para não estar aqui, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu amo os irmãos, amém? É verdade, eu amo os irmãos, não é só o Senhor, não. Eu amo estar aqui com os irmãos e por isso que eu tenho um problema com o tempo, sabe?
Eu estava ouvindo uma pregação ontem, né, do pastor Joseph Prince. Ouvi muitas pregações a estrada inteira. Meu Deus do céu, tanta pregação. Uma pregação, obviamente, traduzida, né? E aí ele comentando que ele não sabe terminar a pregação. Ele estava, na verdade, pregando para um grupo de pastores, de líderes, né? E eu acho que nem era da igreja dele, pelo contexto lá que ele estava lá explicando na pregação. Aí ele até comenta, olhando para os pastores da equipe dele, ele fala, ele sabe que eu não consigo terminar, eu estou gostando tanto disso aqui, eu não sei como terminar, mas deixa eu te contar outra história. Ele ficou, irmãos, ele falou que ia terminar a pregação, tipo assim, quase meia hora antes de terminar, porque no som do carro você vê o tempo que está faltando, né? Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu acho que eu estou na unção do Joseph Prince, né? Isso é uma boa coisa, amém, irmãos? Mas vamos para a palavra de Deus agora, amém, irmãos? Aleluia, bem... Estou falando demais já, né? Fora da palavra. Sim, está conosco aqui a minha sogra, amém? Conhecida por todos como Tia Rosa, amém? Aleluia. Quem não a viu. E também a Duda, filha do pastor Azemar, pastora Janaína, que é a nossa afilhada, né? Vamos dizer assim, né? Pastora Ludmila, né? Então, ela é a nossa terceira filha, né? A gente ainda está negociando se ela vai voltar mesmo para Moçambique. Provavelmente ficará em Recife, amém? E vai ser a tão esperada terceira filha. Amém. É verdade que eu queria ter mais, sabe assim, mas se fosse menina. Aí como não deu para ter certeza, a gente parou. Mas aí veio a Maria Eduarda, aleluia. Não é? Deve ser de Deus esse negócio, não é não? Amém. Vamos para Lucas capítulo 2, verso 10. Ah, sim, eu esqueci de um detalhe. Os irmãos, eu compartilhei hoje de manhã, nos grupos da igreja, especialmente no grupo, né, o geral, né, dos irmãos da Videira Recife, e no grupo de líderes, um vídeo do pastor Luísio. Quem chegou a ver esse vídeo? Só erga a mão para eu saber. Uma boa parte, quase metade, ou metade mais ou menos. A gente não consegue passar ele aí não, né? Se bem que no final, isso, boa, no final, amém? Então lá para 1h da tarde a gente vai passar esse vídeo, amém, irmãos? Quem falou no final, né? Então vamos para Lucas capítulo 2, verso 10, abra aí a sua Bíblia. Aleluia. Se você não estiver, né, no nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp também, de todos os irmãos da Videira, que a gente criou tem pouco tempo. Ah, sim, eu trouxe aqui um presente aqui para... Cadê o pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo. Vou pegar um presente aqui para você. Pastor Rafael e pastor Adriano já ganharam, né? Porque estavam lá em Goiânia. Foi uma grande bênção. Isso aqui é um livro, né? Se trata, na verdade, é um livro presente do pastor Luiz. Não é meu, não, viu? É ele que te deu. Tá bom? Depois, se quiser mandar uma mensagem agradecendo, viu, irmãos? Pastor Rafael, pastor Adriano. Manda uma mensagem no privado, pastor Luiz. Fala, pastor, obrigado pelo livro. Aí você fala, sou daqui de Recife, né? Pastor Roberto e tal. Tá bom? Cadê? Quem mais? Tem os obreiros também. Marcos André, venha. Júlio também. Cadê o Igor? Está trabalhando também? Está no teatro? Pronto. Presente do pastor Luísio. Presente do pastor Luiz. Cadê o Igor? O Igor está no teatro? Alguém entrega para ele depois? Não, eu entrego. Depois vocês esquecem esse negócio, dá errado. Depois mistura também, está tudo sem nome. Põe nome nesses livros aí. Irmãos, esse aqui é um livro, né, que o pastor Luiz fez e, salvo engano, ele disse que não vai ser vendido, né, pastor Adriano? Foi isso mesmo? Né, pastor Rafael? Mas, na verdade, ele fez especialmente, né, está escrito aqui, imersão do Evangelho da Graça, para os pastores. Né? Você vê o tanto que o pastor Luiz tem um coração generoso. Né? Um livro como esse aqui, meus irmãos, eu vou te falar. Quanto que foi o devocional do pastor Naor, pastora Ludmila? 89. Ele é mais grosso que esse aqui, mas não é muita coisa, não é? Né? Então, esse livro aqui, irmãos, é livro de mais de R$70. Não tenha dúvida, mais de R$70 um livro desse aqui. E o pastor Luiz fez, produziu e deu para todos os pastores, né, que estavam lá na conferência e para as equipes dos pastores. Amém? Então, veja o coração do pastor Luiz com investimento, que era apenas testemunhar para você saber que esse que é o coração do nosso pastor. Amém, irmãos? E aí eu trouxe, então não é presente meu, é do pastor Luiz, depois o Igor pega comigo. Amém? Sim, aí você pode falar, não, pastor, mas eu queria as pregações que tem nesse livro. Na verdade, o que o pastor Luiz fez? Ele juntou 2 livros num só. Os 2 livros do jejum do ano passado, ele fez um livro só, porque ele entendeu que se tratava das questões mais importantes reveladas no Evangelho da Graça. Então, quais foram os 2 jejuns do ano passado mesmo? Alguém se lembra? Foi
Eu lembrava, só porque eu preciso. Não... foi o perdão total, justo. Removendo o véu, justo. Removendo o véu e perdão total. Então você fala, pastor, eu quero as palavras desse livro. Perdão total e removendo o véu, aqueles 21 dias, né, você pode pedir. Amém? Ótimo. Glória a Deus. Amém. Lucas 2,10, agora vai. Vamos lá. Está escrito: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Aleluia. Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez nesse lugar. Pedimos para que o Teu Santo Espírito venha ministrar graça, revelação, entendimento claro, ó Deus, da riqueza da Tua palavra e de que como, ó Deus, nessa época que nós estamos vivendo, nesse período, ó Deus, do Natal, nós temos os sinais, os verdadeiros sinais, ó Deus, da boa notícia, do Evangelho da Tua graça, os verdadeiros sinais do Teu propósito com a vinda do Teu Filho, ó Pai, que deve ser anunciado, ó Deus, por todos os lados, por todos nós, ó Deus, todas as vezes nesse tempo, em o nome de Jesus, para a Tua glória, todos digam amém, amém, amém e amém. Amém. Veja, meus irmãos, eu quero compartilhar com você hoje sobre os sinais do verdadeiro Natal. São basicamente 2 sinais. E é importante você entender, né, em épocas como essa, que todas as vezes que você pensar no Natal, você deve se lembrar de algumas coisas, porque o Natal se trata disso, e você vai entender no final também a respeito disso. Em primeiro lugar, o Natal é o sinal do céu de que Deus te ama. Amém? É o sinal do céu, é o céu sinalizando o amor do Pai, é o céu, sabe, trazendo essa mensagem: você é amado, eu amo você, você não está perdido nos seus pecados, você não vai ficar refém dessa situação difícil que você está vivendo, é um sinal do céu. Por isso você pode ter certeza que cada dor que você já sentiu no seu coração, cada decepção que você enfrentou com pessoas, com circunstâncias, cada lágrima derramada, o Senhor conhece, o Senhor se importa, Ele vê. E o Natal trata-se sobre isso, trata-se a respeito disso. Então por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, verdadeira vida abundante. Mas o inimigo que vem com um propósito diferente, o inimigo que vem como ladrão para matar, para roubar, para destruir sua família, seus relacionamentos, sua paz, sua saúde, sua prosperidade, o inimigo que vem para destruir essas coisas, para roubar você disso. Só que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo na sua vida. Amém? Então o Natal é sobre isso, sobre o Filho de Deus se manifestando com esses propósitos. Então, quero compartilhar com você sobre 2 sinais do Natal. E o primeiro sinal é o sinal da manjedoura. Como assim o sinal da manjedoura? Vamos ler mais uma vez o texto que nós lemos no início, Lucas 2, do 10 ao 12. Coloca aí, por favor, na projeção, para os irmãos acompanharem. Está escrito: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Está vendo? Tem um sinal aqui. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então por isso que é o sinal da manjedoura. O sinal da manjedoura. Amém? Então o anjo disse que o sinal seria esse: uma criança envolta, né, em faixas e deitada em uma manjedoura. Então o anjo estava aqui anunciando o nascimento do Salvador. E é interessante que quando, né, o anjo está falando, né, do nascimento desse Salvador, é importante você entender que o nascimento de Cristo Jesus, ele não nasceu e foi apresentado como um juiz, por exemplo, para te julgar. Porque é isso que o inimigo quer te convencer. De que o Senhor Jesus Cristo é aquele que quer julgar você, quer julgar a sua conduta, quer julgar os seus pecados, quer julgar as suas atitudes. Não. Não nasceu um juiz, nasceu um Salvador. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer graças a Deus por isso? Amém? Então veja,
Então, se o Senhor é o Salvador, é importante você entender como que o Salvador age, como que o Salvador faz. Porque um Salvador, ele não nos ensina a sermos salvos. Não. O Salvador, ele não veio para ser como se fosse um professor a respeito de como você ser salvo. Não, não, não. O Salvador, ele veio para Ele mesmo salvar você. É Ele que te salva. Você está me entendendo? Veja, é como se fosse um afogamento, por exemplo. Imagina, você está se afogando, de repente na praia de Boa Viagem, misericórdia, que o Senhor te livre desse afogamento, porque é perigoso. Se você for para lá dos arrecifes, então, Senhor Jesus. Enfim, você sabe, né? Mas imagine que você está lá se afogando. Aí aparece um salva-vidas. O salva-vidas, né? Ele está ali para te salvar, justamente. Amém? Que na verdade o pessoal chama aqui de, como é que é? Guarda-vidas. Guarda-vidas, né? Mas salva-vidas você entende. E o que acontece? Já pensou se o salva-vidas vê lá você afogando e vai falar o seguinte para você? Fala, olha, eu vou mandar um manual para você de como você aprender a nadar, tá bom? Pode ficar tranquilo que esse manual tem páginas à prova d'água. Aí vai e joga. Brá! Aí você pega o livro para poder aprender a nadar enquanto você está sendo afogado. Vai funcionar, sim ou não? Não vai. Não vai, não vai. Ou senão, de repente, ele manda para você um celular à prova d'água com um link. Fala, olha, vou mandar para você um celular aqui à prova d'água, onde tem um link da minha mentoria. Apenas 12 de R$ 29,90. Esse é um preço que o pessoal gosta, né? Enfim, vou mandar. Aí você clica aí no link e você vai assistir a minha mentoria para você aprender a nadar e ser salvo do afogamento. Isso vai te livrar, meu irmão? Sim ou não? Não. Mas qual que é a ideia das pessoas que não entenderam o Salvador? Eles pensam que o Senhor Jesus Cristo veio para nos ensinar a como sermos salvos. Esquecem-se que, na verdade, o Salvador, ele veio para Ele mesmo ser o seu livramento. Ele mesmo é quem salva você. Ele mesmo é quem começou a boa obra em você e vai completá-la até o dia dele. É Ele quem faz isso. Então não se trata, sabe, de necessariamente um aprendizado, embora nós aprendemos muitas coisas com o Salvador, mas não se trata disso, se trata de um relacionamento. É uma pessoa que salva você. Amém? Salva você. Só que alguns pensam que Ele nos salva apenas do inferno e nos leva para o céu. Só que vai além disso, não é apenas isso. Isso já é muito grande, isso já é a maior coisa. Sermos livrados da condenação eterna, sabe? E sermos salvos, estarmos para sempre com Ele. Só que o Senhor faz mais do que isso, Ele vai além. Então, Ele é o Salvador, então Ele trabalha nos salvando constantemente. Ele te salva da doença, da enfermidade, Ele te salva da pobreza, da miséria, da dívida, Ele te salva de um casamento ruim, Ele te salva de relacionamento complicado com outros familiares da sua casa, Ele te salva do lamaçal do pecado, de toda a cadeia que te prende, que te escraviza. Ele te salva, porque Ele é o Salvador. Ele não apenas foi o Salvador, mas Ele continua salvando você todos os dias, de tantas circunstâncias que, meu irmão, você não tem nem noção do que o Senhor livra você. Entende? Eu creio que lá na glória o Senhor vai falar muita coisa para nós. De repente, até uma rua que você estava atravessando, você nem viu o carro, só que aí o Senhor foi e enviou um anjo para dar um sopro no ouvido do motorista. O motorista foi e falou, não vou virar nessa rua mais não, porque se o carro virasse naquela rua, você ia ser atropelado, ia ficar aleijado. Aí Deus foi e mandou um comando na cabeça do motorista, falou, não, vai pela outra rua. Aí o cara foi pela outra rua, correndo, e atropelar você, e não te atropelou. Sabe, coisas como essa, acidentes, doenças, enfermidades. Sabe, eu creio que o Senhor nos livra até mesmo de doenças que, de repente, chegaram a nos atacar e a gente nem conseguiu perceber. Você está me entendendo? Porque uma coisa é o Senhor curar você de maneira consciente, mas eu acredito que tem até coisas que o Senhor faz e que você nem percebe no seu próprio corpo, no seu próprio organismo. Você está me entendendo? Então, o Senhor é o Salvador, Ele continua salvando você. Por isso, você não precisa de um livro de instruções, você não precisa de um livro de regras, você não precisa de um curso de novas leis. Não! Tudo que você precisa é de um Salvador. Alguém que salva você. E, meu irmão, é muito mais fácil assim, não é verdade? Né? Voltando à história lá do afogamento. Não é muito melhor você deixar o salva-vidas te salvar? É muito mais fácil.
do que você ter que ler um livro para aprender a ser salvo, do que você ter que fazer um curso, participar de uma mentoria para aprender a ser salvo do afogamento. Não, é muito melhor o salva-vidas gritar para você: fica tranquilo, eu estou a caminho, eu vou salvar você. Ô meu irmão, maravilha. Eu acho que quando você recebe a boa notícia do salva-vidas que vai salvar você, talvez você até aprende a nadar do nada, você fica até mais tranquilo, fala aleluia, eu não vou morrer afogado, amém? Por causa dessa boa notícia. Por isso nós não precisamos de mais moralismo, porque nenhum de nós podemos ser bons o suficiente para merecer a bênção de Deus. Porque quando nós estávamos afundando, não na água do mar, mas rumo ao inferno, Ele foi quem nos salvou. Ele salvou você quando você nem tinha percebido que precisava ser salvo. Ele salvou você mesmo antes de você clamar e perceber que estava afogando. Esse é o nosso Salvador. Por isso nós não precisamos fazer coisa alguma, apenas consentirmos em sermos salvos. A única coisa que Deus não pode fazer é forçar o homem a ser salvo ou abençoado. Forçar. Então, o anjo disse, que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Vamos voltar aqui para os detalhes do final. O que é manjedoura? Manjedoura é o que nós chamamos, pelo menos lá em Goiás, de coxo. O lugar onde se coloca comida para o gado. Aqui em Pernambuco é coxo também? É o quê? O Adriano está fazendo assim e a Tereza assim, ó. Eu estou confuso aqui agora. Coxo? Cocheira? Vocês sabem aquele negócio para pôr comida para boi e vaca, né? É aquele negócio. Manjedoura é a palavra chique, em Goiás é coxo, em Pernambuco há controvérsias, né? Percebi, ninguém sabe. Mas enfim. É coxo. O pastor Adriano falou que é coxo. Tá bom, mas vocês entenderam. Só que nos dias de Jesus, esse coxo, ou cocheira, ou manjedoura, era feito de pedra. Só que, por que o Senhor foi colocado naquele lugar aqui? Existem razões naturais que a gente pode explicar. Eu não quero explicar elas, mas eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, como que tudo faz sentido. Por que o Senhor Jesus foi colocado, quando nascido, recém-nascido, ali no coxo, no lugar para alimento do gado? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você faz parte do rebanho do Senhor. Quantos aqui fazem parte do rebanho do Senhor? Amém? O rebanho do Senhor precisa de alimento. Precisa ou não precisa? Precisa. Por que o Senhor Jesus, o Salvador, foi colocado primeiramente na manjedoura, no coxo? Porque o nosso alimento é Ele mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é verdadeira comida. O seu sangue é verdadeira bebida. Ele é o nosso alimento. Por isso que Ele foi colocado lá na cocheira, no coxo, na manjedoura. Para quê? Para que as ovelhas do rebanho fossem comer dEle, se alimentar dEle. Você precisa se alimentar de Cristo, meu irmão. De nada mais. Ele é a verdadeira comida. Ele que supre você. Ele que enche você. Ele que fortalece você. Meu irmão, quando você estiver precisando de qualquer coisa, volte-se para Cristo, coma mais de Cristo, e você vai perceber como que você vai ser suprido, fortalecido, renovado, inspirado, amém? E vai conseguir continuar, porque você foi até manjedoura, aonde está o nosso Salvador, que é o nosso alimento também, amém? Esse é Cristo. Só que, veja, o anjo falou que estaria envolto na manjedoura, só que o anjo não deu nenhuma instrução sobre onde estava essa manjedoura. Só que algo curioso é que esses pastores, eles conseguiram encontrar o lugar. Mas como que eles conseguiram encontrar esse lugar? Porque havia centenas ou talvez até milhares de manjedouras em Belém. Belém, apesar de ser uma cidade pequena, mas era muito comum esse tipo de cuidado com esse animal, com esse tipo de rebanho, de ovelhas no caso, inclusive, Só que os pastores, eles sabiam exatamente em qual manjedoura o anjo havia falado que estaria o menino. Mas como eles souberam qual manjedoura era? Para a gente compreender isso, nós precisamos conhecer a profecia. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, coloca aí para mim, por favor, Miqueias 5, verso 2. Nós temos uma profecia, e Miqueias profetizou isso. Veja a beleza da palavra de Deus. Miqueias profetizou isso, irmão, cerca de 700 anos antes de acontecer. 700 anos, estão entendendo? 700 anos, não meses, não semanas, não dias, 700 anos.
por volta de 700 anos antes, olha só o que o Espírito Santo falou para o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2, está escrito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha o profeta falando, que seria ali de Belém, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja, esse, né, que é chamado o rei, né, que iria reinar sobre Israel, ele nasceria em Belém. Então, primeira coisa importante, o que significa a palavra Belém? Alguém se lembra? Belém significa casa do pão. Então, o Salvador nasceria na casa do pão. O pão vivo do céu, ele só pode nascer na casa do pão. Amém? E o pão foi colocado lá na manjedoura para ser o nosso alimento. Só que Efrata significa frutificação. Então veja que aqui é como um nome composto, Belém Efrata. Então casa do pão mais frutificação. Então naquela cidade o verdadeiro pão do céu veio para nos nutrir, a fim de que nós frutifiquemos para Deus. Então você vai na casa do pão e você recebe poder para a frutificação. É Belém Efrata. É lá que nós encontramos o nosso Salvador. Pão que nós comemos, para que nós mesmos, depois de comer esse pão, frutifiquemos para o Senhor. Então esse é o propósito. Amém? É como Paulo disse em Efésios, que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras. Amém? Nós fomos salvos pela graça, não dependeu de nós, recebemos o pão gratuito do céu. Só que esse pão, uma vez que você come, meu irmão, certamente você vai frutificar. Por isso que o Salvador deveria vir em Belém Efrata. Então, a profecia diz claramente que aquele bebê na manjedoura, ele não surgiu ali, mas na verdade existia desde os dias da eternidade. Veja, é o que está escrito aí no final do verso 2, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, alguém que nasceu, que na verdade nunca foi nascido, que sempre existiu, porque aquele que nasceria em Belém é aquele que criou todas as coisas, que nunca teve início de dias e nunca terá fim. Amém? Veja a beleza, né, a riqueza dessa profecia. Só que este, que é Deus, que é o verbo que fez carne, veio habitar entre nós, olhando essa profecia, nós vemos simplesmente a cidade onde nasceria. Só que, como toda cidade, e como eu já disse, Belém é uma cidade pequena, a profecia não informou exatamente em qual lugar da cidade, está me entendendo? É como se eu falasse para alguém aqui, alguém lá de Goiás, falou, vai lá em Recife encontrar o pastor Adriano. Mas onde que está o pastor Adriano? Eu já falei, em Recife. Seria simples. Você fala, pastor, mas Recife é grande. Então vamos falar uma cidade pequena aqui de Pernambuco. Fala alguma pequenininha. Eu não vou nem falar o que o pastor Rafael falou aqui. Ele falou, foi só para irritar o pastor Adriano. Mas o pastor Adriano é cheio de graça, né? Está só rindo, está aí feliz. Rio Formoso não é pequeno não, né? Quantos habitantes é Rio Formoso? O pastor Adriano nem sabe. Ele só sabe que tem a menos porque ele veio para cá, né? Tem quantos mil, mais ou menos? Uns 20? Se for isso mesmo, realmente não é uma grande cidade. Mas, enfim, mas é uma boa cidade, né? Porque de lá vem coisa boa. É como o Senhor Jesus veio de Belém, de uma pequena cidade. Amém? Olha aí. Ficou bom agora, né, pastor Adriano? Mas veja bem. Mas mesmo se fosse em Formoso, imagina, se o pastor Adriano estivesse morando lá ainda. Aí eu falasse, não, você tem que ir lá encontrar o pastor Adriano. Aonde? Rio Formoso, eu já falei. Mas peraí, Formoso é uma cidade, né? Tem mais de 20 mil pessoas lá. Como é que eu vou encontrar, né, o pastor Adriano? Percebe? Então, a profecia, a primeira que nós lemos, fala da cidade, mas não diz o lugar exato. Para a gente entender o lugar exato, nós vamos para uma outra profecia de Miqueias também. Volta aí, Miqueias capítulo 4, verso 8. Coloca aí, por favor. Miqueias 4, verso 8. Isso. Está escrito: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém.
O reino da filha de Jerusalém. Veja, nessa profecia, pode parecer uma coisa assim bem obscura para você, mas você vai entender. Fique atento a esses detalhes, né, para que você compreenda todas as coisas. Em primeiro lugar, a torre do rebanho, essa expressão ela tem um significado. A torre do rebanho era um lugar específico que em hebraico chama-se Migdal Eder. Como é que chama aí? Chama-se a torre do rebanho? Migdal Eder. Ótimo. Então, primeiro nós ficamos sabendo que o Salvador nasceria em Belém. Em Belém. Alguém pode dizer amém? Amém. Só que agora nós descobrimos que ele deveria nascer num lugar chamado Torre do Rebanho. Que em hebraico é o que mesmo? Migdal Eder. Então a gente descobriu a cidade, agora a gente descobriu um local dentro da cidade. Torre do Rebanho, ou em hebraico Migdal Eder. A palavra Migdal, né, em hebraico, significa torre de vigia. Migdal significa o que mesmo, irmãos? Ótimo. E algumas vezes essas torres de vigia, no passado, elas eram usadas para vigiar contra os ataques do inimigo. Amém? É como se fosse aquele forte ali que a gente tem das 5 pontas, aqui no Recife, não sei quantos já visitaram aquele forte, é como se fosse com aquele propósito, de você olhar distante e ficar preparado para revidar contra o inimigo, antes que o inimigo se aproxime demais. Então, era aquele mesmo propósito ali do forte das 5 pontas, né? Só que essa torre de vigia, outras vezes, era usada também por pastores para guardar o rebanho contra predadores. Então, os pastores, eles subiam naquela torre de vigia para dar uma olhada, amém? Ver se não tinha algum tipo de animal predador, né? Uma raposa, um lobo querendo se aproximar do rebanho. Então, você viu que a Migdal significa torre de vigia, mas só que é Migdal Eder. Eder, em hebraico, significa rebanho. Rebanho. O que significa Eder, irmãos? Rebanho. Então, veja. Então, nós temos, na verdade, essa torre de vigia. Se fosse para traduzir no sentido mais literal do hebraico, seria torre do quê, então, irmãos? Torre do rebanho. Torre do rebanho, e assim ficou conhecido. Só que a questão é, como nós sabemos que a torre do rebanho ficava em Belém? Essa torre do rebanho é mencionada 2 vezes na Bíblia, e a outra menção está em Gênesis, quando Raquel, a esposa de Jacó, morreu e foi enterrada em Belém. Olha só, Gênesis 35, verso 19, por favor. Gênesis 35, verso 19. Aleluia. Olha, irmãos, só para também prestar conta para os irmãos, o outro projetor que ficava aqui, a gente, né, foi tentar consertar, o orçamento dele é mais de R$2.000 para consertar, né? 2.000 quanto mesmo? 2.400. Então a gente vai comprar um outro projetor com a sua oferta das primícias. Está lembrando a oferta, né? Então, no próximo final de semana, a gente vai liberar o link, tá bom? Para você participar da oferta e poder receber uma oferta. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou isso? Você vai ofertar e pode ganhar outra oferta. Amém? Porque todos que participarem, né, vão estar concorrendo a um Pix de quanto? Alguém se lembra? R$1.000. Pastor, mas eu quero, se eu receber, eu vou dar para a igreja. A igreja recebe os R$1.000? Recebe. Pode fazer isso também, não tem problema não. Amém? Aí de repente ajuda a comprar o projetor. Mas vamos lá. Mas o propósito dessa oferta, irmãos, é a quitação das cadeiras, né? Porque os irmãos sabem toda a história, eu não vou repetir. Gênesis 35, verso 19, vamos lá. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder. Lembra? Migdal, o que mesmo? Migdal Éder, justo. Então a torre de Éder é precisamente a torre do rebanho. Só que aqui os tradutores mantiveram o nome em hebraico, aqui em Gênesis 35. Então nós descobrimos que ela fica em Belém. Você viu aí no início do verso 19? Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é o quê? Que é o quê, irmãos? Belém. Aí depois que fala que o local era Belém, aí depois sinaliza, né, que foi armada ali, um pouco além, a torre de Éder, justamente em Belém. Mas enfim, houve um historiador judeu chamado Alfred Edersheim. Que é isso, hein? Falei bonito agora, não falei? Alfred Edersheim. Mas se eu tivesse um filho homem, eu acho que eu daria esse nome para ele, pensou? Alfred, aí se ele não escutasse, eu falaria, Alfred Edersheim. Quem aqui teve pai ou mãe? Isso é coisa mais de mãe, né? Que te chamava com sobrenome. Quando chama com sobrenome, meu irmão, prepara, porque, vai ser bom não, vai doer. É na verdade, quem aqui já sofreu?
Mas foi para o seu bem, viu? Sua mãe te ama, não esqueça disso não. Vamos lá. Alfred Edersheim, um historiador judeu, ele explica como eram os costumes judaicos na época de Jesus. E ele diz que tinha um local em Belém chamado Migdal Eder. Amém? Agora, não estou falando de Bíblia, estou falando de um historiador que escreveu sobre os costumes lá da época. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Então ele escreveu sobre isso, esse historiador judeu. Ele falou que tinha esse local chamado Migdal Eder, e esse era o local onde todas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo, ouçam com atenção, você precisa pegar essa parte. Todas as ovelhas que eram sacrificadas no templo, elas cresciam exatamente em Migdal Eder. Então as ovelhas especiais que seriam sacrificadas por causa da lei, lembra, na lei tinha sacrifício de animais, especialmente de ovelhas. Então essas ovelhas que estavam sendo preparadas especialmente para o sacrifício no templo, elas eram criadas num lugar específico de Belém, e esse lugar específico das ovelhas que eram preparadas para o sacrifício era justamente Migdal Eder, conforme o historiador Alfred, que mais? Que é o nome dele, até esqueci o sobrenome dele, Edersheim. Edersheim, amém? Então veja, esse era o local. As ovelhas nasciam e cresciam ali com um único propósito. Ouça, todas as ovelhas que nasciam e cresciam nessa época, em Migdal Eder, elas tinham um único propósito. Elas tinham o propósito de serem sacrificadas. Eram ovelhas que nasciam para morrer. Nasciam para morrer. Nasciam para morrer, para serem sacrificadas. Então os sacerdotes traziam as ovelhas para dar à luz justamente na torre do rebanho. E uma vez que o cordeiro nascia ali, sabe o que se fazia com esse cordeiro que nascia em Migdal Eder, na torre do rebanho? Ele era envolto em panos para impedir que qualquer ferimento acontecesse, naquele pequenino animal, para que ele não fosse, desqualificado para o sacrifício, porque tinha que ser um animal perfeito. Então, eles colocavam esse cordeiro numa manjedoura. Você acredita nisso? Conforme Alfred Edersheim. Era colocado numa manjedoura, envolto num tecido para proteger aquela ovelhinha que tinha nascido com o propósito de morrer, de ser sacrificada. Por isso, entenda uma coisa, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi o perfeito cumprimento dessa profecia. Todos aqueles sacerdotes que durante toda a história de Israel, antes da vinda de Cristo Jesus, quando traziam um cordeiro para Migdal Eder e pegava, aquele pequeno cordeirinho, porque o cordeiro já é um animal, já é um filhote, Quando ele pegava ali o cordeiro, envolvia ele num tecido e colocava numa manjedoura, aquilo já era uma profecia, porque o cordeiro que haveria de vir para tirar o pecado do mundo, o único que nasceu nessa terra com o propósito de morrer e ser o sacrifício de Deus perfeito, uma vez por todas, é Cristo Jesus. Ele é esse cordeiro. Você consegue perceber a riqueza da palavra de Deus, como que todas as coisas se cumprem? Então, quando o anjo disse aos pastores que encontraria o bebê envolto em faixas, deitado numa manjedoura, imediatamente eles souberam onde estava, porque eles sabiam dessas profecias. E finalmente veio o sacrifício que encerraria todos os outros sacrifícios, porque o verdadeiro sacrifício do qual todos os cordeiros do passado sofreram era apenas uma imagem, era apenas uma sombra, porque agora tinha nascido em Migdal Eder, na torre do rebanho, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e Ele tirou os seus pecados. Tudo para esse propósito. Só que nós temos um segundo sinal. Eu quero chamar o irmão para o teclado aqui, enquanto eu falo o segundo sinal, para me ajudar, parecer que está acabando. Você já viu quando você vai no restaurante, tem alguém tocando um teclado ou um piano? Geralmente é piano, Você sabe por que eles ficam tocando piano? Não é porque eles fizeram uma pesquisa, não, todo mundo gosta de piano, não. É porque o piano tocar do jeito certo, que vai ser o jeito que o servo de Deus que vai tocar, ele te acalma, você fica mais tempo. Porque o dono do restaurante, ele quer que você gaste mais, você está entendendo? Então ele planejou aquela música, ar-condicionado, climatizado, cadeira confortável, cara, essa que a gente nem terminou de pagar. Dono do restaurante que eu estou falando, Está pensando o quê? Olha para cá. Então veja. Ele planejou tudo isso para enrolar você lá dentro, entendeu? Pra você ficar, amém? Então vai, só falta o piano agora. Olha aí, agora. Vamos ficar mais uma hora, aleluia. Olha para cá. É brincadeira, mas
Mas eu queria brincar disso, na verdade, sabe? Mas vamos lá. O sinal da Virgem. Então o Senhor, ele veio para ser o Redentor. O Redentor. Aquele que redime. É o remidor, em outras palavras. No Velho Testamento, acontecia algo que era uma lei, e foi planejado para que fosse assim, para que tudo se cumprisse em Cristo. Meus irmãos, tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? É só uma questão de você, sabe, ligar os textos. Estudar um pouco mais, você vai ver que é tudo para revelar Cristo. Gênesis, Apocalipse, o assunto é Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esse é o propósito da palavra de Deus, revelar Cristo. Cristo que você deve procurar na palavra. Amém? E todas as coisas vão se cumprir quando você enxerga Cristo. Então veja, o Senhor, ele veio para ser o Redentor. E aqui no Antigo Testamento, se alguém ficasse muito pobre e tivesse que vender todos os seus bens e se tornasse até mesmo escravo, porque é isso que acontecia, quando ele perdia o seu patrimônio, não conseguia pagar toda a dívida, ele se vendia também. Ele vendia a si mesmo, ele se tornava um escravo daquele do qual ele devia. Então, só que existia uma forma desse escravo que empobreceu ser livre. E a forma que ele poderia ser livrado, né, dessa dívida, dessa escravidão, era se ele tivesse um parente remidor. Alguém queria redimi-lo, um redentor, mas tinha que ser um parente. E esse redentor, ele deveria ter 3 características. Em primeiro lugar, deveria ser um parente próximo de você. Amém? Um parente próximo. Aí você fala, pastor, como que isso se cumpriu em Cristo Jesus? Essa é a razão, porque o Senhor Jesus Cristo se fez gente, se fez homem, para ser do mesmo tipo que você. Ele viu você na dívida dos seus pecados, ele viu você na escravidão, sabe, desse mundo, e ele veio e se fez um parente próximo, meu e seu. Ele se fez gente, para que ele pudesse ser o nosso Redentor. Alguém pode dizer amém? Em segundo lugar, esse remidor, ele tinha que ser rico. Eita glória. Porque para livrar alguém da dívida tem que ter cash, né? Dinheiro, não é assim? Vou te livrar da sua dívida. Aí você fala, é mesmo, você tem o dinheiro? Ah, pai, não tem não. Então não livra, vai ser preso junto, vai ser escravo junto. Então tem que ser rico, tem que ser rico. Aí você fala, pastor, qual que é a riqueza de Cristo Jesus? A riqueza única de Cristo Jesus é que ele veio de uma maneira aonde o seu sangue, o sangue de Cristo, não foi contaminado pelo pecado. O Senhor Jesus, ele teve uma riqueza que ninguém jamais teve nessa terra. Porque o que empobrece você, meu irmão, nessa vida, é justamente o pecado, que hoje ainda está no seu sangue. É o pecado que leva à morte, é o pecado que leva à queda, é o pecado que leva à mágoa, é o pecado que leva a todas as coisas ruins dessa vida, e que ainda nos atingem. Então o que faz o homem pobre é o sangue pobre, e o sangue pobre é o sangue cheio de pecados. Mas veio um muito rico, e no sangue dele, na vida dele, jamais houve pecado. Essa é a verdadeira riqueza. Amém. Então Cristo, só que em terceiro lugar, terceira condição do remidor, é que ele tinha que querer redimir aquele parente dele. Ele tinha que ter esse desejo. Porque em Israel você pode ter certeza que tinha muito parente rico, né, de familiares pobres, que não livrava os pobres, seus familiares. Não livrava não, ele tinha dinheiro, falou, não gosto dele, fiquei sabendo que ele falou mal de mim, vou nada, que ele continue como escravo, porque eu estou aqui cheio de dinheiro. Ô meu irmão, não tenha dúvida que tinha muitos judeus cruéis, está me entendendo? Judeu é gente como a gente, tá bom? É gente normal, quero te dizer. Apenas foi um povo escolhido pelo Senhor, mas você mais do que nunca foi escolhido pelo Salvador. Amém? Então, o remidor tinha que querer, tinha que ter o desejo. E meu irmão, o remidor, que é Cristo Jesus, ele teve o desejo. Por isso que ele mesmo disse para os discípulos, não fostes vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós outros. Você foi escolha do remidor, que é Cristo Jesus. Não é que você o escolheu, é que ele quis você. Ele viu você na dívida, ele viu você na miséria, ele viu você nas cadeias, ele viu você no pecado, mas ele veio para livrar você como um parente próximo, que é gente muito rico, no seu sangue, não tinha pecado. Ele veio e quis, por isso que ele falou, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Foi o que ele disse na cruz. Então quando Adão caiu, o que aconteceu? O pecado contaminou o sangue de todos nós, e por consequência disso, do pecado de Adão, todo homem nasce com o pecado no seu sangue. Todo homem nasce pecador. O homem não é pecador porque ele nasce e comete o primeiro pecado. Não, o homem é pecador porque ele nasceu
na condição de pecador. O seu sangue está contaminado. Contaminado por causa do pecado do primeiro homem, da primeira mulher. Da mesma forma vem as suas características físicas. O seu sangue, ele está cheio de características da sua família. Não é assim? Você não tem, né, semelhanças aí com os seus familiares, mas existe uma semelhança que nós carregamos desde o primeiro homem e a primeira mulher, que é a semelhança do pecado no nosso sangue. Você está me entendendo? Então nós precisávamos de um Salvador, mas nós não poderíamos salvar a nós mesmos, porque todo homem nasce com sangue contaminado pelo pecado. Ou seja, um escravo não pode tirar um outro escravo da escravidão, porque ambos são escravos. Então nenhum homem dessa terra poderia salvar qualquer homem do pecado. Nenhuma mulher dessa terra poderia salvar qualquer mulher do pecado. Ninguém. Então não importa quão boa seja a pessoa, o pecado está no seu sangue. Então o Salvador precisava ter o sangue sem pecado para poder pagar o preço da sua libertação. O preço da dívida dos seus pecados. Isso nos introduz nesse segundo sinal que nos foi dado pelo profeta Isaías 7 séculos antes de Cristo. Mais uma vez, 7 séculos. Lá em Isaías capítulo 7, verso 14, coloque aí para mim, por favor, rapidinho. Isaías 7,14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor vai dar o que, meus irmãos? Um sinal, está vendo novamente a palavra sinal? Tivemos o sinal da manjedoura, agora nós temos um outro sinal em Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Olha que coisa impressionante, como uma mulher virgem vai ficar grávida. A virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará Emanuel, Deus conosco. O Salvador, desde o princípio, ele foi chamado como aquele que está com você. Por isso que ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Era Jesus confirmando a profecia de Isaías também, dizendo: eu sou Emanuel. Amém? Ele continua com você, não importa onde você esteja. Então, voltando aqui para a profecia, para o início, falando da virgem. Então esse sinal foi dado pelo próprio Deus. A virgem iria conceber. É um sinal extraordinário, porque se trata de algo impossível. Amém? Não tem jeito. Qualquer mulher hoje que fala: não, eu estou grávida, mas eu não tive relacionamento com nenhum homem dessa terra. O que você faz? Você faz o que você está fazendo, você fica rindo. Vigia, irmã, que conversa é essa? Não tem jeito, é impossível. Só que, deixa eu te explicar. Existe uma razão, inclusive científica, por que o Senhor Jesus tinha que nascer de uma virgem. Quantos aqui querem aprender essa razão, para você perceber a riqueza da palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Em 1900, um médico judeu, tá bom? Um médico judeu chamado Karl Landestenier. Que é esse? Esse é mais difícil de falar. Enfim, tem muitos judeus, né, com essa palavra Karl Marx, né? Era judeu também. Enfim, vamos lá. Karl Landestenier descobriu os tipos sanguíneos em 1900, não tem muito tempo. Uma descoberta recente, muita gente acha que é antigo. Então ele que postulou que existem 4 tipos sanguíneos, né? O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Amém? Até então, antes dessa descoberta, muita gente morria pelas transfusões de sangue, porque não sabiam dessa incompatibilidade, né? Que às vezes a pessoa recebeu o sangue errado, de repente morria, fala: gente, mas ele não está precisando de sangue, por que ele recebeu sangue e morreu? Não, o sangue que ia ajudar era o sangue errado. Então ele que teve essa descoberta, né? E o O, né? Você sabe o doador universal, mas vamos mais adiante. Só que essa descoberta extraordinária, ela aconteceu há pouco mais de 100 anos. Mas a Bíblia já falava da vida no sangue 3.500 anos antes dessa descoberta, lá em Levítico 17, depois você confere, por favor, não agora. Mas qual que é o fato que foi uma descoberta científica por consequência do judeu, né, desse médico judeu? Hoje é um fato científico que o bebê não recebe nenhuma única gota de sangue da mãe. Você está me entendendo? O bebê não recebe nenhuma gota de sangue da sua própria mãe. Então, por meio da placenta, o bebê recebe da mãe a nutrição, proteína, carboidratos, mas nenhuma gota de sangue.
E depois a placenta purifica o sangue do bebê e transfere as impurezas para o sangue da mãe, de onde depois é expelido. Amém? Pelo próprio sangue da mãe. É assim que funciona. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com o Senhor Jesus? O que isso tem a ver com essa profecia, né, justamente de Maria também? Porque é o seguinte, se Jesus tivesse recebido do sangue de Maria, ele teria recebido a semente do pecado presente em Maria. Você está me entendendo? Se ele tivesse recebido, teria pecado no sangue dele. Ele não teria essa riqueza necessária para nos redimir dos nossos pecados. Então, e também, por que tinha que ser de uma virgem? Porque se ele tivesse tido um pai humano, teria recebido também da mesma semente por meio do sêmen do pai. Então ele não podia ter um pai humano, por isso nasceu de uma virgem, e como nasceu do ventre dessa virgem, não teve contato nem com o sangue dela, e muito menos com a impureza que viria do sêmen de qualquer homem caído nessa terra. Maria foi uma grande mulher, mas Maria tinha pecado no seu sangue, não tenha dúvida. Amém? Então toda criança, nascida desde Adão, nasceu com a semente do pecado. Mas ainda assim, Jesus precisava ser filho de Adão. Lembra da regra, né, do princípio, da lei, da condição? Tinha que ser um parente o remidor. Tinha que ser um parente. Então para o Senhor nos redimir dos nossos pecados, ele tinha que ser de alguma maneira filho de Adão. Só que ele tinha que ser filho de Adão sem a contaminação do sangue de Adão. Percebe a complexidade da coisa? Como que isso deveria acontecer? Então ele não poderia ter o pecado de Adão. Então Deus, na sua sabedoria, providenciou que a virgem ficasse grávida. E hoje nós sabemos que nenhum sangue de Maria passou para o Senhor Jesus. Por isso todo o sangue do bebê é produzido pelo seu próprio organismo. O que isso significa na prática? Vou dizer para você. E se eu tivesse pensado melhor, a gente teria uma ceia agora no final. Porque tem tudo a ver, amém? Com ceia. Mas não tem problema não. Todo o sangue de Jesus veio de quem então? Se ele não tem contato com o de Maria, e se ele não foi formado pela semente de um homem dessa terra, ou a semente de José. Todo o sangue do Senhor Jesus Cristo veio do próprio Deus. O Deus que é Espírito, invisível, ele passou a ter sangue. É sangue de Deus, é sangue divino, é sangue do Criador. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Um sangue que não teve participação de José, um sangue que não teve participação de Maria, um sangue que é o sangue do próprio Deus, o Deus que se fez gente. Então todos os bebês nasceram para viver, todos nasceram para viver, para seguir a vida. Mas um dia, na manjedoura de Belém, lá em Migdal-Eder, lembra? Nasceu um bebê que veio para morrer. Assim como todos os cordeiros nasciam naquela manjedoura para o sacrifício do templo, nasceu justamente lá esse único bebê que de fato nasceu para encontrar a morte no meu lugar e no seu lugar. Por isso na cruz do Calvário, quando o Senhor derramou o sangue sem pecado, todos os nossos pecados foram perdoados. Foi um sangue muito rico, um sangue riquíssimo, porque é o sangue do próprio Deus. Por isso não existe pecado tão grande nem tão sujo que ele não possa purificar. Não há principado nem potestade que o sangue não possa derrubar. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa em todo o universo, porque por isso que a lei diz que a vida da carne está no sangue. Mas meu irmão, agora nós podemos dizer que a vida do Espírito, do próprio Espírito de Deus, está no sangue do Senhor Jesus Cristo, e o sangue dele está sobre você. Você tem essa marca, você não vê, mas o mundo espiritual sabe. Por isso que o diabo intimida você, engana você, te condena e te acusa, para que você se esqueça do sangue. Por isso, meu irmão, não existe mensagem mais importante do que essa boa notícia do sangue do Senhor Jesus Cristo. Dessa história que veio através de uma manjedoura, onde se colocava animais para serem sacrificados, veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só que esse Cordeiro tinha que vir sem pecado, por isso ele teve que vir de uma virgem, sem a semente do homem, sem nenhum pecado. E ele veio, por isso, com o sangue do próprio Deus. Aleluia. Quantos irmãos ficam maravilhados com a palavra de Deus, amém? Só que eu tinha mais alguma coisa para te falar. Está me dando até uma coceira aqui, sabe? Não sei se eu falo ou não falo. Meu Deus do céu. Vou tentar te falar rapidinho, pode ser? Os irmãos me dão mais 10 minutos. Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vai dar, ótimo, obrigado. Uma hora, o que é isso? Muito obrigado, aleluia. Amém. 12:10. Vamos lá, aperta o cinto aí, gente. Cadê o irmão da Bíblia? Fica atento, me ajuda aí. É o Gabriel que está ali?
Gabriel, você viu que eu te conheço, hein, irmão? Vi só sua testa, eu falei, é o Gabriel. Olha lá. Vamos lá. Lá em Números, capítulo 27, verso 5. Aliás, não, peraí. Deixa eu ver onde é que eu vou ler para ficar mais fácil. Não, Números 27, verso 4 primeiro. Números 27, verso 4. Me ajuda aí, irmão. Cadê, irmão? 27, verso 4. Isso. Está escrito: porque se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Aí você fala, pastor, que história é essa? O que está acontecendo aqui? Essa é uma história que raramente é compartilhada. E é uma história que está na palavra de Deus, é um fato, né, que aconteceu entre as filhas de Zelofeade. E nessa história, isso aconteceu no tempo de Moisés, quando os israelitas tinham saído do Egito, né, na sua jornada pelo deserto. E a Bíblia diz, né, que algumas mulheres que ficaram conhecidas como as filhas de Zelofeade, o que aconteceu? O pai delas tinha morrido, só que o pai dela faleceu sem ter tido filhos homens. E aí toda a herança em Israel, segundo a lei, ela ia sendo transferida aos filhos homens, né, por se tratar como se fossem os cabeças da família, que iria dar sequência à herança do nome do pai, inclusive o próprio nome do pai. Só que imagina, Zelofeade morreu só com filhas mulheres, não tinha nenhum homem. Então, né, essas mulheres não tinham irmãos, somente irmãs. Só que, o que acontece? Esse homem não teve filhos, apenas filhas, 5 filhas. Naquela época, o mais velho, o homem, recebia a porção dobrada, e aí depois o restante dividia-se em partes iguais para os outros filhos. Porque partia-se da ideia também que a mulher iria casar com o homem, aí ela ia participar da herança do homem que recebeu da família. Está me entendendo? Não é que a mulher era abandonada, porque a ideia era a mulher casar, e aí ela iria desfrutar da herança do marido dela. Está me entendendo, amém? Mas enfim, teve um problema aqui, um pequeno problema. Agora, a questão é, a lei dizia que o pai passava a herança para os filhos homens. Mas e se ele não tivesse filhos, só filhas? Então essas mulheres foram até Moisés e disseram exatamente isso que nós lemos agora há pouco no verso 4. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Veja, elas disseram, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Por quê? Se elas não recebessem a herança do pai, essa herança iria passar para os irmãos dele, para outros homens. É assim que aconteceria. Então, as filhas de Zelofeade, elas pediram a propriedade que pertencia ao pai delas. Só que qual que é o detalhe? Ouça com atenção, por favor. Olha para cá. O detalhe é o seguinte: havia uma lei, tá bom? Uma lei já estabelecida que determinava que a herança era passada para os homens. Então, se as filhas de Zelofeade estão pedindo algo contra, ou seja, algo fora da lei, o que elas estão pedindo, na verdade, ou contra a lei? Estão pedindo o quê? Algo de acordo com a lei, ou algo... Porque a lei sempre orienta mérito, ela determina o mérito, ela determina o merecedor. Mas quem não está de acordo da lei, é merecedor ou não merecedor? Não merecedor. Então, se elas pediram fora da lei, elas estavam fazendo um pedido baseado no quê? Na graça. Elas estavam pedindo algo que elas não tinham direito de receber. Elas não mereciam receber. Elas não poderiam receber. Então, na época da lei, essas mulheres foram inspiradas a criar um caminho da graça. Debaixo do bigode de Moisés ainda. É impressionante. É impressionante. Na época de Moisés, por essa indignação delas, de querer ter a herança do pai, criaram um caminho de graça, da graça. E aí Moisés, o legislador, ele ficou surpreso, porque ele não estava preparado para isso. O negócio de Moisés era a lei. Vem alguém fora da lei, ele falou, peraí, o que eu faço? Não sei, eu sou o homem da lei. Aí ele foi orar, era um homem de Deus, amém? Estava cumprindo o propósito de Deus na época dele. Ele foi orar, né? Então ele foi perguntar para o Senhor, né? Não existe nenhuma lei que lide com esse assunto, o que eu faço? Então ele foi levar a causa ao Senhor. Aí no verso 5, Números 27, verso 5, vai só um verso aí para frente, ótimo, vamos ler isso ao começo. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, ou seja, o que é apropriado, é adequado que elas recebam.
Percebe como é que Deus, Ele muda as coisas quando você se achega confiado na graça? Você está me entendendo? Deus muda as coisas. É a graça que muda as circunstâncias da sua vida, meu irmão. É a graça que tem esse poder. Então para de ficar querendo olhar para a lei, para o mérito, para o merecimento. Eu não sei se eu fiz por onde. Eu não sei se eu sou digno. Não, irmão, esqueça isso. Porque digno você não é não. Com todo amor e carinho eu te digo isso. Não é para te condenar não. Você está me entendendo? Então vai pelo caminho das filhas de Zelofeade. Amém? Eu penso que esse seria um bom nome de repente para a igreja. Esse é um nome meio estranho, né? Qual igreja você faz parte? Eu faço parte da igreja Filhas de Zelofeade. Tem alguma célula com esse nome? Não, devia ter, né? Mas vamos lá, volta para cá. Então veja, o pedido delas subiu ao trono de Deus e alcançou o coração do Deus de Israel. Foi isso que aconteceu. Elas estavam desqualificadas pela lei para receber a bênção, mas mesmo assim pediram. Segundo, a graça. Elas tiveram fé. E a fé sempre honra a Deus, e Deus honra quem tem essa fé. A fé de receber sem merecer. Essa é a verdadeira fé, essa é a fé da nova aliança. Entende? É a fé baseada no mérito de um só, a saber, Cristo Jesus. É como eu tenho dito para os irmãos há tanto tempo. Quando você for orar, sabe, procure orar sim, você pode orar de várias formas. Mas uma das formas que você pode fazer é o seguinte, falar para Deus: Pai, porque Jesus merece, olha eu aqui para receber. Amém? Porque somente Cristo é digno de todo mérito. Só que, deixa eu adiantar. Vamos lá para o verso 6 agora. 27, verso 6. Números 27, verso 6. Deixa eu adiantar porque o relógio está adiantando, né? Está escrito: disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então passareis a sua herança à sua filha. Amém? Então tudo começou com elas querendo ter posse daquilo. Deixa eu te falar outra coisa aqui rapidamente. Deus ama aqueles que querem se apropriar da herança. Você está me entendendo? Aqueles que querem, porque elas quiseram. Você está me entendendo? É o que eu falo para as minhas filhas, né? Há alguns anos, né? Tem que querer, mas querer até o fim, né? Quando elas eram pequenininhas, né? Elas queriam alguma coisa e logo desistia. Não, papai, pode deixar para lá. Eu falei: filho, então você não quis. Queira de verdade. Quantos aqui querem toda a herança que o Senhor tem para você? Então queira. Elas quiseram tomar posse. Esse é o caminho das portas abertas do ano 2024. Amém? Porque uma coisa é ter herança, outra coisa é se apropriar da herança. Só que por que essa história está na Bíblia? Por que tem apenas alguns versículos? E por que ela é importante? E o que ela tem a ver com o Natal? E com o nascimento de Cristo Jesus? Aí é que vem a história. A palavra de Deus é extraordinária, meus irmãos. Olha o que aconteceu. Tudo está relacionado ao Senhor Jesus. Se você olhar para a genealogia do Senhor Jesus Cristo, vai ver que em 4 evangelhos, apenas 2 deles têm genealogia do Senhor Jesus. Alguém se lembra? Quais são? Mateus e Lucas, tá bom? Mateus e Lucas, ok. Só que em Mateus, nós temos a ênfase, né, no primeiro versículo, dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão. Por que fala primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão, uma vez que Abraão veio antes de Davi? Os irmãos estão me acompanhando, amém? Que eu estou na pressa aqui, às vezes eu falo rápido, você não entende também, né? É porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele foi sendo apresentado para enfatizar a realeza. E Davi foi rei. Abraão não. Abraão é o pai da fé, o primeiro que creu. Mas a realeza vem da linhagem de Davi. Só que na genealogia de Jesus que nós encontramos em Lucas, nós temos o primeiro homem, Adão. Por quê? Na genealogia de Lucas, isso tem a ver com a linhagem que passa por Maria. Então, em Lucas, a ênfase é a humanidade, mas é a linhagem que passa por Maria. Em Mateus, a ênfase é a realeza, é a genealogia que passa por José. Tá bom? Então, Mateus, José, Lucas, Maria. Só que, na realidade, tanto José quanto Maria, eles eram descendentes de um só rei. Eles eram descendentes do rei Davi. Só que o rei Davi ele teve vários filhos, muitos filhos, né? 19 filhos e apenas uma filha chamada Tamar. E ele também teve várias esposas. Mas tinha uma em particular que o começo não foi bom. Porque Davi pecou para se unir com essa mulher. Alguém se lembra do nome dessa mulher? Batseba. Amém? E aí o rei Davi teve Salomão por sua esposa Batseba, depois que o primeiro filho morreu, né, que ele teve com ela, que foi fruto do pecado. Só que depois de Salomão, o outro filho de Davi, com a mesma mulher, foi Natã. Então de Batseba vieram Salomão,
e também Natã. Vieram os dois, Salomão e Natã, que é o importante para você saber aqui agora. Então Salomão sucedeu seu pai como rei e inaugurou a era de ouro riquíssima em Israel. E depois de Salomão se sucederam vários outros reis da linhagem de Judá, né? Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, tá bom? Que é justamente a família, a tribo de Davi. Só que nem todos os reis de Judá foram bons, nem todos andaram diante de Deus. E teve um em particular chamado Jeconias, e também conhecido como Jeoaquim, que ele era tão perverso, mas tão terrível, que Deus liberou uma palavra de maldição sobre a descendência de Jeoaquim. Só que esse rei, ou Jeconias, que você pode procurar na sua Bíblia depois, esse rei, ele veio depois de Salomão. E se a descendência dele foi amaldiçoada, como que poderia surgir um rei a partir da linhagem de Salomão, de onde veio Jeconias? Como é que poderia surgir um rei abençoado uma vez que foi liberado a maldição? Veja em Jeremias 22:30, só para você entender a maldição. Estou quase terminando mesmo, viu? Senhor Jesus. Jeremias 22:30. Assim diz o Senhor: registrarei este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para sentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Está falando da descendência de Jeconias ou Jeoaquim. Então, por causa dessa profecia, certamente o diabo, ele ficou, né, de repente, até com a expectativa de que o plano de Deus iria frustrar, porque Satanás sabia que o Messias deveria vir de Davi. Mas agora que alguém da linhagem de Davi, aí veio Salomão, depois de Salomão, Jeconias, eu estou pulando, né? Não foi assim em seguida não, né? Mas nessa ordem, teve uma maldição. O diabo deve ter pensado: o trono de Davi não vai continuar, o Messias não vai prosperar. Então o que Deus fez para solucionar isso, uma vez que uma linhagem maldita foi colocada na sequência da linhagem de Davi? Veja, tem uma maldição. Só que nós vemos que dos dois filhos de Davi e Batseba, né, Salomão e Natã, então de Salomão veio a realeza, que foi até Jeconias, e recebeu a maldição, amém? Então de Salomão veio a realeza, chegou Jeconias, maldição. Um filho de Davi com Batseba. Como é que é o nome do outro filho de Davi com Batseba, que eu falei agora há pouco? Alguém se lembra? Natã. Ótimo, Natã. Então guarda isso. Então, depois de Jeconias, não teve mais reis que chegassem a reinar no trono de Judá, por causa da maldição. Isso é história da Bíblia, depois você pode conferir. E assim foi até José, esposo de Maria. Você sabe, José não era um homem rico. Na verdade, ele era um homem pobre, né, para a sua época, embora ele devesse ser rei por direito. Porque desde Jeconias até José, ninguém reinou. José, ele era descendente de Jeconias, ou seja, descendente de Salomão, ou seja, descendente de Davi. Os irmãos estão conseguindo compreender? Amém? Então por isso que José não era rico e nem era rei, embora tivesse direito. Então Jesus nasceu nessa família de dois descendentes de Davi, né? Então José era o padrasto, né? Só que agora eu vou te mostrar como que tudo se encaixa. Agora vai. Quanto a Maria, ela veio da segunda linhagem de Davi com Batseba. A primeira é Salomão, de onde veio a realeza, e a segunda é de qual mesmo, irmãos, que eu falei agora há pouco? Natã, tá bom? Então, quando Maria, ela veio da linhagem de Natã, o outro filho de Davi. Então, a genealogia de Mateus é a linhagem de José, e a genealogia de Lucas mostra a linhagem de Maria, por isso que tem o profeta Natã lá. Então, só que em Lucas 23, aliás, bem, deixa eu pular aqui um pouquinho aqui. Então veja, cadê? Fique em pé, por favor, onde você está. É porque tem muita história aqui, não vai dar tempo de eu contar. Estou tentando aqui resumir a minha história. Veja. José, ele jamais poderia trazer a herança da realeza para o Filho de Deus. Não poderia. Então poderia somente vir de Maria. Aí você fala, pastor, porque você está entendendo, né? O trono do Senhor Jesus Cristo, me acompanha aqui que eu estou tentando resumir milhões de coisas aqui. Olha para mim aqui, com atenção. O trono de Davi foi profetizado que jamais teria fim. É o trono do Messias, o trono do Salvador. Alguém pode dizer amém?
não pôde vir por Salomão, por causa de Jeconias, foi amaldiçoado. Inclusive José veio dessa linhagem. Só que o Salvador tinha que nascer numa família completa de Davi. Por isso que teve um padrasto, descendente de Davi. Mas teve uma mãe, também descendente de Davi. Não da linhagem de Salomão, mas da linhagem de Natã. O que importa é o seguinte: se é da linhagem de Davi, faz parte da realeza. Alguém pode dizer amém? Só que a questão é, como que uma mulher, porque Jesus não era descendente de José, tá bom? Mas ele era descendente de Maria. Só que como que uma mulher poderia transmitir a herança da realeza, a riqueza de uma herança real, de uma coroa, de um trono? Como que uma mulher poderia transmitir isso? Não faz sentido isso segundo a lei. Mas Maria é que foi um instrumento para trazer a sequência, a linhagem da realeza por meio de Davi, através de Natã. Porque depois de Natã não teve maldição. Então não é uma linhagem amaldiçoada, é uma linhagem abençoada. Só que veio até Maria. Só que a herança do trono era transmitida de homem para homem. Davi transmitiu para quem? Para Salomão. Não foi assim? Então era de homem para homem. A realeza, o trono, não é transmitido por meio de uma mulher. Só que, o que aconteceu? Eu te contei a história das filhas de quem agora há pouco? As filhas de Zelofeade. Então, milênios antes do Senhor Jesus Cristo nascer, houveram esse grupo de 5 mulheres que quiseram a herança que elas não tinham direito. Elas recebiam herança que somente homem recebia, e Deus aceitou. E Deus aceitou que as filhas de Zelofeade recebessem a herança que somente homem receberia pela graça. Tudo isso para chegar nesse ponto de Maria, uma mulher, ter a herança do trono e transmitir para Cristo Jesus. Porque se as filhas de Zelofeade não tivessem pedido para que recebesse a herança de um homem, Maria não poderia transmitir a herança da realeza de Davi a Cristo Jesus. Uma mulher, 5 mulheres pediram no passado, mas mal elas sabiam que elas estavam no meio do arranjo de Deus, para que todas as coisas concordassem e chegasse ao ponto de uma mulher transmitir a herança da realeza do trono de Davi para aquele que viria para reinar, cujo reinado jamais terá fim, que é o reinado de Cristo Jesus. Eu tentei contar de maneira pausada e de forma simples para você entender, mas eu não sei quanto a você, vendo tudo isso, meu irmão, nós não podemos chegar a outra conclusão senão a seguinte: esse não é um mero livro, é a palavra do próprio Deus. Tudo o que aconteceu aqui foi para revelar Cristo. Mal sabiam as filhas de Zelofeade, elas nunca imaginaram que as palavras delas teriam consequência pelos corredores da eternidade e tornaria possível o Salvador receber uma herança que deveria vir de um homem, mas que veio por causa de uma mulher, por causa da história delas. Uma mudança de lei, em que Deus permitiu que a propriedade passasse para as filhas. Por isso Maria foi capaz de dar a Jesus a herança legítima e legal do trono de Davi. É tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Natal. Amém. Eu tinha pedido para passar o vídeo. É quanto tempo o vídeo? Eu não lembro. 1 minuto e 43, 1 minuto e pouco. Os irmãos podem se sentar mais uma vez, eu tinha esquecido. É menos de 2 minutos, tá bom? Agora é o pastor Luiz, você teve paciência comigo. Mas vamos ver isso aqui, porque hoje é a véspera de Natal e faz todo sentido você assistir isso hoje. A graça. Vai lá, pode colocar. Se puder apagar as luzes aí, vai apagar. Olá, querido irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje. Eu queria te fazer uma sugestão. Você sabe, tanto o Natal quanto a Páscoa foram como que deturpados, né? Então, o Natal é uma coisa do Papai Noel. A Páscoa é uma coisa dos coelhos, né? Chocolate. Então, perdeu-se completamente o sentido real do Natal e da Páscoa. E então eu estava hoje meditando e orando, e eu senti no meu coração de começar a fazer algo.
Eu vou começar a partir de agora. Eu não vou desejar às pessoas mais Feliz Natal. Nada de errado com a palavra Natal. Mas eu vou desejar para elas Feliz Dia do Salvador. Porque o Natal é o dia do Salvador. O anjo falou: hoje vos trago novas de grande alegria, que vos nasceu Salvador. Então eu queria te sugerir, em todas as mensagens que você mandar, coloque Feliz Dia do Salvador. Vamos espalhar isso, acho que isso pode ser uma grande bênção. E quando chegar na Páscoa, também não vamos falar Feliz Páscoa. Vamos falar Feliz Dia da Ressurreição. Feliz Dia da Ressurreição. Porque é isso que realmente aconteceu e é o que importa. É o valor real, né, desses 2 dias, dessas 2 celebrações. Então é só uma sugestão para nós como igreja. Creio que isso pode ser bênção e uma ocasião até para você testemunhar do Senhor. Então, começando de mim, Feliz Dia do Salvador. Olá, querido irmão, a graça e a... Para nós encerrarmos, a pastora Ludmila tinha pedido, chegou a falar com as crianças ou não? Não, né? Então deixa. Amém. Deixa eu orar por você, amém, nesse dia do Salvador, para que o Senhor possa te usar como instrumento poderoso nas mãos dele. Amém? Eu vou mandar esse texto daqui a pouquinho da pregação, né, para os grupos da igreja, né, caso você queira pegar alguma parte para falar algo com seus familiares, né, hoje na ceia de Natal, seria uma grande bênção. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de favor, de graça sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, eu te peço para que o teu Santo Espírito possa usá-los, ó Deus, para anunciar essa boa notícia do Salvador que nasceu, do Salvador que veio, ó Deus, e dessa maneira tão impressionante, extraordinária, cheia de graça, com detalhes, ó Deus, que alinham e trazem concordância em toda a tua palavra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, dá palavras de sabedoria à boca de cada um dos teus filhos, para que eles possam anunciar a boa nova de hoje, ó Deus, que é o dia do Salvador, daquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas culpas, que veio nos salvar da enfermidade, que veio nos salvar, ó Deus, da pobreza, da miséria, da dívida, que nos veio salvar de relacionamentos ruins, difíceis, complicados, que nos veio salvar de tudo aquilo que nós precisamos ser salvos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família e declaro em nome de Jesus que mais de Cristo será anunciado hoje e nesses dias, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: Feliz Dia do Salvador. Aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém. Aleluia.